Pode? Fala, meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Estamos aqui de novo para gravar mais um episódio do nosso podcast. Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito. Compartilha todos os nossos vídeos com a família, com os amigos, que vai ser muito bem-vindo. Hoje a gente tem uma convidada muito especial e a gente vai falar de um assunto muito importante do nosso dia a dia, que é vendas. Tudo sobre vendas você vai aprender hoje, então já pega o caderninho, a caneta aí para você anotar todas as dicas, que vai ser muito bom para você melhorar aí nas suas vendas, no pós, no pré e tudo aí durante as vendas. A nossa convidada de hoje é a Vanessa Guiar, que é gestora de negócios. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Se apresente para o pessoal te conhecer. Quem já te conhece, né? Aqui em Pinda já é famosa a Vanessa, aí na gestão de negócios. Então, se apresenta aí pra gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Maeli, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Parabéns aí pelo seu podcast, que já é um sucesso. Eu já até falo que o Fala Maeli é o podcast mais famoso do Brasil. Olha! Vamos lá. Bom, para quem já me conhece, sabe que eu já trabalho aí na área de vendas há muitos anos, na área de consultoria, gestão de negócios, na parte de gestão de equipe também. Mas a minha especialidade é aí a parte de comunicação, marketing e vendas, né? E hoje vai ter muita coisa boa, muito conteúdo rico. Já aproveita, já faz aí que a Maeli falou, já pega aí para vocês anotarem que vai ser muito rico aí o nosso podcast. Ótimo. E vamos, sem mais delongas, né? Já iniciar esse bate-papo, porque vendas é um conteúdo muito amplo, né? Sim. E tem muitos detalhes. Porque hoje quem aplica as vendas tem que saber das técnicas também, para poder entender aonde está o erro, aonde está o acerto, para poder aprimorar mais e para poder elevar aí todos os negócios. Então vamos explicar para eles, Vanessa, o que é a venda em si. O que acontece? As pessoas acham que vender é simples, né? Ah, não, vou... muita gente fala, se nada der certo na minha vida, vou virar vendedor, né? Verdade. Mas venda é uma profissão que ganha muito dinheiro, né? Mas você precisa entender como toda outra profissão. Você precisa ter técnica, você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento, porque senão vender não é só eu oferecer o produto, tô aqui, ou então, tô lá na loja, o cliente, vou mostrar o sapato e tá tudo certo, comprou e é isso. E venda não é isso, né? Venda, se você parar para analisar, você tá vendendo o tempo inteiro, né? Você tá ali tentando convencer, por exemplo, se você tem um filho, aí você quer que convencer seu filho a tomar banho. Você tem que ter a técnica, né? Tem que vender a ideia. Exatamente, porque se você não aplicar a técnica certa ali, vai virar um estresse e às vezes, muitas vezes você não vai conseguir convencer o seu filho de tomar banho, né? E venda é isso, é técnica, ter o poder de persuasão e comprar e estudar as características do seu cliente para você entregar o que realmente o seu cliente quer. Você entrar na dor do seu cliente e eu costumo dizer que, resumidamente, né? Eu falei que não é tão simples assim, mas resumidamente é você entregar o remédio para o seu cliente. É exatamente isso. A gente sabe que as vendas, ela tá associada a tudo que a gente faz na vida, né? E é tão ruim quando você vai, por exemplo, você deu o exemplo da loja de sapato. Você vai numa loja de sapato e o vendedor vem e quer te empurrar, né? Aquela empurroterapia, como diz Caio Carneiro. É isso mesmo. Você vai lá e a pessoa quer te empurrar de todo jeito aquele sapato, não perguntou suas necessidades, não te ouviu. Isso. E se você souber fazer mais perguntas, você tem mais respostas para fazer a venda em si, né? Eu costumo, nos meus treinamentos, dos tópicos dos meus treinamentos, entra a quebra de gelo, né? Se você consegue ali quebrar o gelo com seu cliente, você consegue detectar, fica mais fácil para você fazer a sondagem. Você consegue sondar o que ele realmente quer e você consegue entregar o que ele realmente quer, né? Então, não é só o cliente chegar
e, tá aqui. Você tem que fazer a sondagem, você tem que fazer a quebra de gelo, você tem que ter uma conversa, um bate-papo. Se você não tiver essa paciência, então, de repente, você está na profissão errada, né? Então, tem que ter ali a paciência. Eu costumo dizer que o vendedor é de tudo um pouco. E esse de tudo um pouco é psicólogo também. A maioria das vezes tem que ser, né? Exatamente. Tem que ser bastante. E as decisões de compra da pessoa normalmente vai pro medo, né? Ou aquela ambição. Então, ou ela tem um medo de alguma coisa que possa vir a acontecer, ou a ambição de realmente adquirir aquilo. E quando a gente fala em vendas e todas as coisas são envolvidas na venda, a gente tem que entender o porquê e onde começa as vendas. Onde inicia as vendas, você, no seu ponto de vista? A venda inicia ali já no boa tarde, já tá iniciando, né? Um boa tarde, bom dia. Você, no seu primeiro contato ali com o cliente, já começou o processo de vendas, né? E se você naquele primeiro contato, se você não conseguir reter o seu cliente, se você não conseguir aplicar as técnicas para você reter o seu cliente, você perde a venda. É essa retenção no começo da venda que vai fazer a sua finalização, entendeu? O que é essa retenção? A sondagem. A sondagem, ela é muito de extrema importância. E criar a conexão com o seu cliente, que daí já faz parte da sondagem também. Observar, você precisa observar muito, porque existe 3 tipos de cliente. Existe o auditivo, o visual e o sinestésico. Só resumidamente, tá, gente? Só para vocês entenderem rapidinho. É técnica, gente. Técnica. O sinestésico, ele cobre 100% emoção. O auditivo, e ele vai falar bastante com você. E isso é um cliente, ele é sinestésico, então eu vou na emoção com ele. O auditivo, ele é extremamente objetivo. Ele vai te olhar nos olhos, ele vai ser firme, ele vai ser de poucas palavras. Esse é auditivo. Então você precisa agir de forma auditiva com ele. Assim você vai criar uma conexão com ele. E o visual, ele vai olhar tudo. Ele vai olhar cor, ele vai olhar a vitrine, se a vitrine tá suja, se ele vai olhar o seu sapato, ele vai olhar tudo. Então, por isso que daí já entra outra parte. O marketing pessoal do vendedor tem que estar impecável, né? Para poder conseguir criar ali a conexão com o cliente, que é extremamente visual. Então, essa conexão que vai fazer a diferença na venda, que já é o começo da venda, entendeu? E quando vende, tem um produto ideal? Não tem, né? Qualquer pessoa que se diz vendedor, aquele que quer vender mesmo, ele vende uma caneta, uma garrafa de água que você vê todos os dias, ele consegue vender para você. Exatamente. É a necessidade, depende da necessidade do cliente, né? Por isso que é importante. Se você consegue detectar a necessidade do cliente, ou até mesmo criar uma necessidade, porque às vezes o cliente ele tem aquela necessidade e nem ele sabe. E isso vai do vendedor mostrar a necessidade para ele. Vou te dar um exemplo. A gente está falando de sapato, né? Vamos seguir a linha do sapato, né? A linha do sapato. O cliente, como nossa vida anda tão corrida, tanto na correria, eu vou comprar um sapato, tá? Mas, às vezes o cliente não tem a meia para colocar o sapato. Às vezes ele tá sem meia, porque, não sei, no caso de vocês, gente, mas meia é o que mais perde nessa vida, né? Nossa, demais. Demais. Então, assim, isso é trabalho do vendedor mostrar a necessidade para ele. E ele vai conseguir vender mais que um sapato, né? É simples, é clichê, mas nem sempre, às vezes, o vendedor faz. Né? Às vezes tá com a criança, às vezes a criança também tá precisando. Então, criar essa necessidade, fazer o cliente enxergar a necessidade, é também trabalho do vendedor e assim ele consegue vender mais. E além de ser um trabalho do vendedor, né? O vendedor, ele tem que ter esse olhar além. Isso. Eu sempre trabalhei com comércio, mas quando eu fui para uma loja física que eu tinha que vender vários produtos, que era perfumaria, um dos ensinos foi esse. Meu patrão, ele chegava em mim e falava assim, a hora que você entrar na loja, você tem que olhar tudo que tem na loja. E aí, quando o seu cliente chegar,
ele vai vir comprar um esmalte, você oferece a lixa, a acetona, o algodão, você incrementa, porque às vezes ele vem e quer, só que ele esquece. Exatamente. Se você lembrar, ele leva. Exatamente. E não é só lembrar, né? É mostrar para ele a importância, né? Ah, mas é tão óbvio, é lógico que se vai precisar da lixa. Mas não, às vezes o cliente, como eu falei, é tanta correria na nossa vida, que às vezes o cliente vai, mas por que eu vou precisar de lixa? Às vezes pode pensar, mas aí o vendedor, olha, você vai pintar, mas pode ser que a sua unha lascar, a lixa tá ali para você lixar, então é importante você ter, não é só para você lixar antes de pintar, entendeu? Então, é como você falou, ir além. E esse ir além tem que mostrar esse ir além para o cliente. Porque, às vezes, o cliente não tem essa visão macro. E esse é o trabalho do vendedor. Mostrar para o cliente essa visão macro. E também saber que é importante mostrar para o cliente os benefícios do que ele está adquirindo, né? Sim. Por exemplo, você já trabalhou em vários ramos, né? Várias áreas nas Sim. vendas e cada produto é diferente. É. Só que se você entender os benefícios do produto e conseguir passar para o cliente, a aceitação é diferente também, né? Com certeza. O cliente, se ele sentir uma insegurança em você, você já perdeu a venda. Você tem que estar 100% seguro do que você está vendendo. E para você ter essa segurança, você tem que estudar muito bem o produto. E assim, não só estudar de forma... Porque às vezes a empresa oferece treinamento. Né? Eu costumo dizer assim nos meus treinamentos, em tudo que você tem que fazer, você não tem que ser médio, você tem que ser excelente e às vezes até além de excelente. Mas como que você vai ser excelente se você só participa, por exemplo, de um treinamento, a empresa vai lá, dá treinamento, tá bom, tive o treinamento. Não, eu vou vender esse copo, eu quero saber da onde que veio esse vidro, como ele foi fabricado, qual a qualidade, qual o vencimento dele. E às vezes nem sempre isso vem num treinamento que a empresa vai te dar. Então, o que eu vou fazer? Hoje, o que mais tem é facilidade de estudar. Tem Google, YouTube da vida. Por quê? Porque quando eu for pegar um cliente mais criterioso, um cliente mais exigente, eu vou conseguir atender ele de forma segura e eu não vou perder a venda. Porque se você consegue vender, você tem que ser aquele tipo de vendedor que você consegue vender para todo tipo de cliente. Tem cliente que não é exigente, tem cliente que é uma venda mais fácil e você consegue desenvolver. Mas se você pegar um cliente mais exigente, um cliente mais criterioso, será que você vai conseguir vender? Você só vai conseguir vender se você conseguir estudar o produto para você poder passar segurança para ele. E tem um cliente também que todos os clientes, na verdade, todo comprador, ele não quer saber que ele está comprando, ele não quer sentir a dor de comprar. Ele quer adquirir, mas ele não quer sentir essa dor de comprar. É uma dificuldade em tudo que você já vendeu? Por exemplo, a pessoa vir sentir a dor e falar assim, não, peraí, acho que eu vou pensar mais um pouco. É muito comum, muito comum. Foi até engraçado você falar isso, porque aconteceu isso essa semana comigo lá na empresa que eu trabalho. Eu trabalho na CTI Treinamentos, tá, gente? Inclusive, quando vocês precisarem de cursos, só me procurar. O cliente, ele estava precisando muito do curso, ele ia perder uma vaga de emprego. E faz muito tempo que eu converso com ele, né? Que a gente vai fazendo follow-up, vai acompanhando o cliente, né? E ele foi lá conversar comigo. Ele falou assim, não, porque eu preciso fazer. Eu falei assim, tá bom, vou tentar conseguir uma vaga pra você. E eu consegui a vaga pra ele. Na hora que eu consegui a vaga pra ele, ele falou assim, peraí, Vanessa, vou pensar mais um pouco. Eu falei, nossa. Então, assim, eu conversei com ele, mostrei pra ele a necessidade, os benefícios, fui na dor dele, né? E, enfim, consegui desenrolar com ele. Mas isso é super comum. O cliente, ele fala não até 7 vezes. Tem cliente que fala não até 7 vezes. E é o trabalho do vendedor entrar na técnica das vendas, sentir se realmente esse não é verdadeiro ou se ele tá falando para esconder a dor dele. O que é muito comum, né? É muito comum. Porque se a pessoa já foi até você, o interesse ela tem. Exatamente. Então, cabe a você ser um bom vendedor e realmente entregar o que ela precisa. Exatamente. Que, às vezes, ela não tá preparada realmente para aceitar, ela foi até você já. Então, ela, querendo ou não, ela já tem um meio termo ali. Mas, para ela aceitar, vai ser uma dor muito grande. Exatamente. E aí, quando você consegue mostrar para ela os benefícios, os equilíbrios de tudo ali,
Aí começa a fluir a venda em si. Exatamente, é isso mesmo. É como criança, né, gente? A criança, às vezes, ela quer que os pais chamem atenção, né? E a venda, as vendas, às vezes, o cliente, ele também, ele quer chamar sua atenção de alguma forma para que você mostre para ele que ele realmente precisa comprar aquilo que é o remédio para a dor dele. E como a gente está ligado nessa gestão, né, na gestão de negócios, para a pessoa começar a trabalhar com vendas, ela que está iniciando agora, né, o empreendedor que está começando a ir nesse ramo, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está iniciando hoje a vender e nunca vendeu, por exemplo, nunca teve noção do que realmente é a venda em si? Primeiro passo tem que estudar as técnicas, porque não adianta você, é tudo um conjunto, né? Mas assim, primeira coisa, ele tem que conhecer o produto que ele está vendendo. Eu vou vou vender roupa, então eu vou estudar tudo primeiro sobre o produto, para passar a segurança, e o segundo passo é estudar as técnicas de vendas. E isso é de extrema importância. Como criar conexão com o meu cliente, como criar empatia, como descobrir a dor do meu cliente. Porque o que acontece? A pessoa nunca vendeu. Ela conhece muito bem o produto dela, mas ela não estuda a técnica de vendas, como criar conexão com o cliente, como vender. Se ela não estudar, ela não vai conseguir vender. E daí vai gerar uma frustração, e leva um tempo, e enfim, o que acontece que a gente já sabe, né? Que é um desafio, né? Você É. começar um negócio e não ter noção de como começar, né? De como iniciar. E a venda é algo crucial, né? Para qualquer negócio. Não, se você não tem muitos empreendedores que eu já vi na minha jornada, deixar o comercial de lado, as vendas de lado, né? Investir, por exemplo, no estoque, no produto, investir na estrutura, mas não investe no comercial, não investe na venda, não investe na captação. E daí, não, eu tendo uma boa estrutura, automaticamente o pensamento eu tenho uma boa estrutura, automaticamente eu vou vender. Eu tenho um bom marketing, automaticamente eu vou vender. E não é assim. Hoje em dia, os clientes eles estão cada vez mais, digamos que acomodados. Mudou principalmente pós-pandemia. O cliente ele não vai mais até você. Existe dois tipos de venda. Existe a venda ativa e existe a venda receptiva. A venda receptiva caiu muito de uns tempos para cá. Ou você faz a venda ativa, que é você ir até o seu cliente, você fazer a captação, você ir atrás do seu cliente, ou então você corre o risco aí de nadar, principalmente para quem está começando, e morrer na praia. E realmente na pandemia mudou também o perfil dos clientes, né? Sim. Os clientes querem algo mais fácil e mais rápido. Exatamente. A gente viu que todos os perfis de vendas pela internet aumentou muito as vendas, porque as pessoas tinham essa facilidade de ter em casa, além da proteção, né, que no momento da pandemia teve, mas ficou o pós. As pessoas achou isso mais fácil e mais prático. Sim. Hoje em dia, o iFood, a Equifome é muito mais prático para ele receber a comida em casa do que ele sair, ter o trabalho de ver o carro, de se arrumar para ir comer na rua. Exatamente. Agora eu vou fazer foi bom você entrar nesse assunto. Vou fazer uma observação. Eu estou fazendo uma pesquisa de mercado para uma empresa e o que acontece? Mesmo com toda essa facilidade, as pessoas têm reclamado que está faltando a humanização no atendimento, na venda. Porque ficou uma coisa muito robótica, muita tecnologia. E as pessoas, por mais que queira essa comodidade, essa facilidade, eu sou contra a parte de colocar muita tecnologia no atendimento e na venda. Né? Eu acho que sim, tem que ter o e-commerce, que eu acho que isso é de extrema importância, que é a venda online, investir, porque você precisa atender o seu cliente de todos os lados, mas eu acho que ainda você tem que ter também a parte humanizada no atendimento e nas vendas, porque hoje em dia está automatizando tudo, né? Uhum. E nessa pesquisa, a maioria reclama dessa parte, da falta de humanização.
E a tendência também, ainda mais vindo com essa inteligência artificial vindo forte aí, a tendência é diminuir mesmo a humanização, né? Sim. Então, quem mantém e ainda consegue essa captação de cliente é um Isso. diferencial. É o equilíbrio, né? Eu acho que você tem que manter os dois ali, o e-commerce e a parte um pouco mais automatizada, mas também você não pode perder essa parte da humanização, porque tem empresas por aí que tá perdendo cliente por isso. Te falo com propriedade, porque nessa pesquisa, é a segunda pesquisa que eu tô fazendo para a segunda empresa que eu tô fazendo essa pesquisa. As pessoas reclamam sempre da mesma coisa, que o atendimento é automatizado e daí você não consegue, você não consegue criar conexão com o seu cliente, porque automatizado é automatizado. Como que o automatizado vai conseguir criar uma conexão ali com o cliente? Não consegue. Sabe o que o cliente faz? Ele desiste de conversar ali no WhatsApp, porque hoje a maioria dos atendimentos, dependendo do segmento, é via WhatsApp, né? Uhum. O cliente desiste de conversar ali no WhatsApp, sabe o que ele vai fazer? Vai procurar outra empresa. Que talvez tenha um atendimento que ele espera, né? Exatamente. Porque é como a gente vai em loja física também, a gente prefere um atendimento que seja mais adequado, Sim. que seja humanizado. Até porque as pessoas chegam lá e quer ser tratada diferente, porque ela tá indo gastar o dinheirinho que ela suou ali, né? Exatamente. E aí, se a pessoa já chega com atendimento até robótico, mesmo sendo presencial, ela já fala assim, não gostei do atendimento, vou embora. Vai pro próximo. Exatamente. Agora, no físico, o que está faltando em muitas empresas físicas? O atendimento o atendimento via WhatsApp online. Por quê? Hoje em dia, tem muitas lojas. Esse tempo atrás, uns meses atrás, eu atendi uma empresa que a gente fez um trabalho de recuperação de cliente e conseguiu. Mas como que foi feita essa recuperação do cliente? Via WhatsApp. O que é via WhatsApp? O cliente, cada dia que passa, nós, seres humanos, somos carentes, né? Então, cada dia que passa, a gente quer mais atenção. Então, uma empresa de loja física, digo de roupa, de sapato, ter lá o CRM do seu cliente. Olha, Maeli, eu vi que tal dia você comprou sapato de cor tal. Chegou um parecido e eu lembrei de você. Você não vai se sentir bem? Você não vai voltar naquela loja? Você já se sente especial, né? Entendeu? E hoje muitas empresas do físico não fazem isso. E tá perdendo cliente também por outras empresas que fazem. É um déficit, né? Porque as pessoas realmente têm essa necessidade de sentir especial, de sentir querido. Que nem a gente falou, a pessoa tá disposta a comprar, Sim. Mas ela quer ser bem tratada para isso. Exatamente. E assim, o que é um sucesso? O que é uma venda de sucesso? A venda de sucesso é quando o seu cliente compra pela segunda, terceira vez. Aí você fez uma venda de sucesso, não é só a primeira vez. Seria a retenção mesmo do cliente. Você conseguiu reter o seu cliente, você conseguiu fidelizar o seu cliente para que ele compre 2, 3, 4, 5 vezes na sua empresa, entendeu? E até que ele te indique também, porque se ele comprar a segunda vez, ele vai te indicar para outros. Exatamente. Porque ele já gostou do seu produto, gostou do seu atendimento, e ele vai te indicar também para outros. E automaticamente capta mais cliente também. Com certeza, esse é o caminho. Eu acho que a questão da venda, a gente fica bem sossegado, porque a gente consegue ver em tudo, porém a gente também fica preocupado de entender a que ponto chega e o que eu posso ser um diferencial, né? Sim. Para você ser um vendedor diferente. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu vejo muitos vendedores, principalmente de loja, de lojas grandes, né? Seja de móveis, de carro, assim, empurrar mesmo, querer empurrar uma venda fazendo algo forçado. Jogando uma necessidade dele, de pessoa, tipo, eu tô passando necessidade em casa, se eu não fechar essa venda agora, eu vou ter um problema com a loja, não vou chegar na minha meta. Como que você já viu isso, já sentiu isso? Já aconteceu muito em outras empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei em empresas que tinham equipe de vendedores de 10, 15. E assim, muitos faziam isso, que é a venda apelativa, né? Você tá vendendo. Isso aí é o fracasso. Para você chegar a esse ponto, é porque você não tá fazendo o seu trabalho corretamente, entendeu? E
E daí você tem que ver aonde que eu tô errando. Aonde que eu tô errando para chegar a apelar desse jeito? Nem não é legal você apelar pro seu cliente desse jeito, né? E isso é até importante você falar isso, porque um gestor, ele precisa ficar de olho nisso. Porque isso passa desespero da empresa. Opa, mas nossa, peraí. Tá, o vendedor tá me implorando para comprar, essa empresa deve estar desesperada. Né? E eu já vi um fato, assim, bem interessante, que é da pessoa chegar disposta a comprar, já com tudo em mente, assim, eu preciso arrumar minha cozinha, tá com tudo em mente, arrumar meu quarto, tudo já só para chegar lá e fechar a venda. Mas aí chega lá e acontece essas coisas, esse tipo de atendimento, e a pessoa fala assim, eu vou dar uma pensadinha mais com calma, daí qualquer coisa, semana que vem eu volto, ou amanhã eu volto. E aí acaba não fechando a venda naquele local. E aí quando você vai passar, assim, vamos supor, vai sondar, a pessoa tá te fechando em outro lugar. Sim. E isso, então, na minha mente, ficou exatamente esse ponto. Será que aquela pressão da pessoa, necessidade dela jogar, foi essa empurra-terapia, né? Então, exatamente. O vendedor, ele não pode mostrar desespero. Ele não pode, porque se ele mostrar desespero, ele não vende. E ele tem que mostrar, é por isso que tem que ter a técnica, né? Que eu conheci já vendedores muito bons, mas por achar que era muito bom e não querer desenvolver, não querer evoluir, não querer aplicar técnica, não vendia. E você via que tinha um baita de potencial, entendeu? Porque não é porque eu tenho um dom de vendas, não é porque eu sou comunicativo, não é porque todo mundo gosta de mim que eu não vou precisar de técnica. Precisa da técnica. E daí, vou falar uma outra coisa para você. O cliente mente, entendeu? Então, se por acaso você mostrou desespero, ainda não está perdido. E o cliente falou para você que não, ainda não está perdido. Se você ainda tiver técnica, você consegue recuperar essa venda. Como? Você vai tentar descobrir qual a verdadeira objeção dele, entendeu? Então, se você consegue descobrir qual a verdadeira objeção, detectar, ter esse feeling, não, peraí, ele está mentindo. Ele não é que ele quer pensar. Se ele quer pensar, alguma coisa tem. Alguma coisa eu fiz de errado. Alguma coisa está errada no produto. Então, cabe ao vendedor descobrir a real objeção desse cliente para recuperar, porque ainda não está perdido. Agora, se o cliente virar e falar assim, não, vou dar mais uma pensadinha, e o vendedor falar, tá bom, então... Aí já perdeu sem medo, né? Porque, na verdade, deixou a venda embora. Exatamente. Porque se ele foi, que nem a gente fala, se a pessoa foi ali, ela tá disposta a alguma coisa. Exatamente. Aí cabe a você, né? Mostrar a sua capacidade de vendedor. Sim. Tem que ser muito claro também, acho que pro cliente entender que ele tá num lugar seguro. Que ele tá sentindo essa... E a confiança é tudo também, né? Pra você fazer uma venda, o cliente tem que estar confiando em você. Não, ele é sincero, ele me passou honestidade, vale a pena eu comprar com ele, porque se acontecer qualquer coisa no meio ali da venda, né, que seja na entrega ou até no pós-venda, você vai ter uma segurança, porque você confiou nele. Exatamente, mas aí entra naquela parte que a gente falou desde lá do começo, né? Se você não conseguir criar conexão com o seu cliente, você não vai conseguir passar confiança. E se você não conhecer o seu produto, não conhecer a fundo a empresa que você representa, que você trabalha, você não consegue passar segurança. Se você não passa segurança, não consegue criar a conexão e nem a confiança. E qual o melhor perfil de vendedor que você entendeu pra você que te fez, assim, envolver nisso? Que você falou assim, nossa, esse cara é bom em vendas. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou tirar de exemplo a mim mesma. Quando eu era mais nova, porque hoje eu tenho 25 anos, tá, gente? Mentira, falo com orgulho, tenho 40 anos, com muita experiência, graças a Deus. Mas quando eu era mais nova, eu era uma vendedora que eu falava muito. E eu falava, porque não sei o que, não sei o que. O bom vendedor é aquele que escuta mais e fala menos. Entendeu? E ele tem que saber a hora dele falar.
E na hora dele falar, ele não vai falar muito. Porque, assim, tem que saber o que fala. Você vai virar pro seu cliente, por mais que ele seja o sinestésico, porque o sinestésico é o que mais fala, mas se você ficar falando, e às vezes falando coisa que não tem nada a ver, você vai perder a venda, entendeu? O bom vendedor é aquele que sabe muita coisa, que sabe muito, mas sabe passar esse conhecimento na hora certa e escuta mais e fala menos. Esse é o bom vendedor. Esse é um perfil de vendedor ideal, né? Ideal. Porque realmente, se você não ouvir nada, você tá ali disposto a fechar a venda, mas se você não ouvir a necessidade do cliente ou até a dor dele, nada, não pode até fechar a venda, mas depois pode vir um problema após também. Às vezes acontece isso. Porque às vezes o cliente, às vezes ele vai comprar e às vezes ele não tem jeito. Vou te dar o exemplo do curso. Eu preciso desse curso. Eu vou comprar, tô aqui, eu vou comprar porque eu preciso. Mas e aí, se o vendedor, ele não fez uma boa venda, ele não foi transparente, ele não explicou o contrato com transparência, esse cliente, ele não vai voltar mais. E daí ele não compra a segunda vez. Se ele não compra a segunda vez, você não fez uma venda de sucesso. E para vender um produto, assim, você tem um produto, você já é a vendedora do produto, o que você agrega na venda? Além do atendimento, que é primordial, né? Um bom atendimento, a rapidez, né, no atendimento também, porque tem muitas pessoas que perdem venda por demora de resposta, Sim. eu acredito. O que mais é incrementado nisso? É o atendimento personalizado, né? Deixar a minha marca registrada. Isso eu falo nos meus treinamentos também. O vendedor, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você. Tá todo mundo aí vendendo sapato, vendendo bolsa, vendendo curso, vendendo propaganda. Está cheio, está lotado. O que eu tiro que, para mim, faz o diferencial é você ter uma marca registrada. O que é uma marca registrada? No meu caso, vou te dar um exemplo. Lá onde eu além das prestadoras das empresas que eu presto serviço, eu sou fixa lá na CTI. Lá, o meu atendimento, ele é personalizado do começo ao fim. Por exemplo, nenhuma outra escola faz o tour com o cliente, eu faço. Uhum. Eu mostro o mural, eu mostro a secretaria, eu mostro tudo para o cliente. E no final do atendimento, eu dou uma frase para ele. Entendeu? E nessa frase é uma frase motivacional. Isso eu estou criando uma marca registrada. Por quê? Ele vai ver essa frase, ele vai se conectar, porque também nada é por acaso. Se eu estou dando essa frase para ele, porque alguma coisa o universo, Deus quer falar para ele, certo? Eu penso dessa forma. E ele, quando ele for, algum amigo estiver conversando com ele, falar assim, nossa, eu estou pensando em fazer um curso, ele vai lembrar de mim. Ele vai lembrar da marca CTI, ele vai lembrar de mim. E ele vai voltar, e ele vai indicar. Não, peraí, vou te passar o contato da Vanessa. Entendeu? Então, dos diferenciais é isso. Você tem que ter uma marca registrada. Algo a mais para você oferecer para os seus clientes que outros vendedores, outras empresas não oferecem. O que é ideal, né? Porque as pessoas procuram um produto ideal, a venda ideal, só que aí tem muita coisa além disso, né? Tem muita coisa, tem um trabalho todo atrás disso. Sim. E tem muito estudo também, né? Eu acompanho ali você nas redes sociais, né? Sempre estudando, fazendo cursos, assistindo palestras. Para você, na questão de livros para vendas, o que você indicaria para a pessoa aprimorar mesmo nos estudos? O que seria ideal para ela hoje começar a ler? Na verdade, eu gosto muito de ver os vídeos do YouTube, né? Isso é visual. Totalmente. E tem muito... Porque, assim, o livro é um pouquinho mais complexo, porque hoje as pessoas estão sem paciência para ler, né? Mas elas querem coisa rápida. Mas existe muito livros bons aí. Depende do perfil da pessoa. Porque tem gente que não tem tempo e não tem paciência, mas tem gente que não, que já prefere ler livro, né? Um que eu li que é muito bom, que não é ligado diretamente a vendas, mas o vendedor também precisa ter disciplina.
né? Arrume a sua cama. Eu não lembro o nome do autor agora, depois a gente deixa aqui para vocês, tá, gente? Isso. Mas arrume a sua cama, que entra muito disciplina, né? Então, se o vendedor ele tem lá um cronograma com seus clientes, o CRM, é tudo organizado, o marketing pessoal, isso é tudo disciplina. Isso ajuda bastante. Mas eu aconselho para quem não gosta de ler, gente, enquanto você está lá trabalhando, não sei, de repente, tem gente que tem essa possibilidade, né? Tá lá no escritório fazendo alguma coisa, falando no WhatsApp com os clientes, põe o fone de ouvido, vai ler enquanto isso vai escutando vídeo no YouTube, vai dar tempo. Enquanto você está almoçando, né? Alimenta o seu cérebro, a sua mente de coisas produtivas. Porque mesmo que às vezes ali você não está prestando tanta atenção, o seu cérebro está ali assimilando, né? E o estudo, ele realmente, ele é primordial. E a gente sabe que o famoso quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Entrando na parte de vendas mesmo, quando a pessoa quer vender um produto, ela também tem que aparecer, né? Ela tem que mostrar o produto dela, ela tem que mostrar que também ela acredita naquilo, de alguma forma, seja no dia a dia, ou seja ali em pequenos gestos mesmo, que ela demonstre aquele produto que ela vende. Como que você vê na área da vendas a parte do marketing? Porque eu acredito que tem que andar junto ali. É uma coisa muito... tem empresa que às vezes não consegue ter essa visão. É muito complexo, porque assim, o marketing, ele tem que andar de mão dadas com as vendas. O comercial ali, as vendas têm que andar junto, né? Então, às vezes, a empresa tem um ótimo vendedor, tem um ótimo comercial, mas tem um marketing ruim. Ou, às vezes, ao contrário, tem um ótimo marketing, a empresa consegue lá trazer 30, 40, 100 leads por dia qualificados, né, que são contatos, mas tem um comercial ruim. Então, não adianta. Tem que ser uma coisa ali interligada com a outra. E é isso mesmo, tem que aparecer, mas esse aparecer tem que ser de forma correta, né? Porque, com eficiência. Porque tem até uma amiga minha, você conhece a Lucy Manhães? Beijo, Lucy. Esses dias ela postou, né? Quem é não visto não é lembrado, mas se você for visto pagando mico, não adianta de nada, né? Então, você tem que ser visto de uma forma coerente, de uma forma correta e saber passar autoridade no marketing, nas redes sociais, para que não seja feito um marketing bom, que também não adianta, né? Com certeza. Para você foi uma dificuldade entrar no mundo do marketing para vender os cursos, para fazer as vendas que você faz? Então, eu sou da seguinte opinião. A gente veio nesse mundo para evoluir, né? E antigamente, quando você fazia a forma de vender, a técnica era diferente. E de uns tempos para cá mudou muito, principalmente pandemia. Quando veio a pandemia, eu até lembro certinho a data, não esqueço, que marcou muito para mim. A gente saiu dia 19 de março de 2020. Que daí veio e fechou tudo. Foi. Né? Eu não lembro, não esqueço dessa data. Sim, não tem como. E daí o que aconteceu? A forma que eu vendia, as minhas vendas eram todas presenciais, né? Eu tinha uma vendedora que era excelente, por sinal, beijo, Jô, que ela é ótima, é muito boa. E eu também fazia as vendas e a gente fazia a venda era totalmente presencial. O WhatsApp mas não tinha essa de fazer a venda online. E quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque o marketing era diferente, né? A nossa captação era na rua, era na praça, era porta a porta, era totalmente diferente. E depois, quando a gente foi voltar, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí, o que eu fiz? Eu fui estudar, fui ver vídeo no YouTube, comecei a participar de lives, comecei a participar de palestras para eu poder ter uma visão de como que eu ia ajudar a CTI a fazer um marketing diferente para a gente acompanhar ali o mercado para que as vendas não caíssem e a gente continuasse vendendo ali. Entendeu? E como que foi, assim que entrou a pandemia, a venda? Porque aí você teve que mudar o tipo de venda. Sim. E acredito que o público também mudou um pouco.
Porque tinha que ser as pessoas que estavam mais conectadas. Então, a gente começou a fazer bastante live, né? A gente fez live, transmissão via WhatsApp, status no WhatsApp, grupos do Face. Olha pra você ver como que é, né? Como que a gente às vezes tem uma visão limitada, né? Grupos do Facebook eu não usava. A minha visão, não, era no offline, tá ali fora. E foi uma ferramenta que me ajudou muito. Então, você aprimorou as vendas online, vamos dizer assim, na pandemia. Na pandemia. A pandemia mudou a minha visão de que a venda online funciona. Pior que é uma coisa que acho que a necessidade te faz a descobrir os novos olhares, né? Porque eu, quando comecei nas vendas, eu fui para a faculdade, eu já trabalhava com vendas aqui, né? Sim. Então, quando eu fui para a faculdade, eu tinha que ver um meio para poder melhorar e também conseguir um extra lá, né? Porque as bolsas são uma ajuda de custo. Mesmo eu morando no alojamento, eu queria, de alguma forma, ter um dinheiro extra para mim respirar, né? Que era aquele famoso ficar tranquilo. Quando eu fui para lá, minha primeira coisa que eu vi foi os grupos do Facebook. E olha, isso foi 2014 que eu comecei a mexer com os grupos do Face. E eu anunciava as vendas de uniforme, que daí eu fui levar os uniformes da minha sogra de Pinda pro Rio de Janeiro. E aí eu fazia as vendas no Facebook. Foi assim, o meu maior público começou no Facebook para depois vir o WhatsApp. Então, menina, você vê, né? Como que é a nossa visão, né? Eu fazia antes da pandemia 50, 60 vendas. E daí quando a gente voltou em junho, a Aline falou assim, eu não sei como que você vai fazer, mas a sua meta é tanto e você precisa bater. Você falou que você estudou, que você buscou, eu confio em você, a gente tá voltando, tava tudo parado. Eu falei assim, tá bom. Fui lá e publiquei nos grupos do Face. Menina, o WhatsApp começou a bombar. E foi indo. Eu sei que em junho dessa época, se eu não me engano, eu fiz 75, 78 vendas. E você sempre se viu assim, vendedora? Você, desde novinha, já tinha esse feeling de vendedora? Sim. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque a nossa geração, não sei quantos anos você tem. Mas novinha, um pouquinho. Mas na nossa geração a gente começava a trabalhar com 12, 13 anos, né? Antigamente não tinha essa, porque é uma geração diferente, né? E eu queria trabalhar, né? O meu pai não queria. A minha mãe me apoiou. Meu pai não queria que eu só estudasse. Falei assim, não, eu quero trabalhar, porque eu sempre fui muito independente. Eu quero ter o meu dinheiro, que eu quero comprar as minhas coisas. Sim. E porque a minha mãe queria que eu vestisse a roupa que ela queria, e eu sempre fui meio rebelde. Eu falei, não, eu quero comprar, então você tem que ter seu dinheiro pra comprar. Eu falei, então tá bom, vou trabalhar então. Daí ela me ajudou, eu entrei pra trabalhar numa loja de presentes. Só que essa loja eu entrei pra embrulhar presente. Eu só tinha que embrulhar o presente. Só que o meu embrulho saiu horrível. Eu era péssima. Era horrível. Eu sempre fui ruim de trabalho manual, sabe? Só que o que aconteceu? Os clientes chegavam e quando tava parado, eu ia atender os clientes. E eu queria vender. Eu comecei a vender. Aí a dona da loja no começo implicou, né? Falou assim, Vanessa, é pra você só ficar Eu não posso vender enquanto isso, não pode. Só que o marido dela começou a observar. Falou assim, não, peraí. Ela cativa os clientes, ela é novinha, ela é simpática. Olha só, a menina tá vendendo. Não, tirou dos presentes. Aí nunca mais parei de vender. Aí começou as vendas. É interessante, porque realmente a gente às vezes nem percebe, né? O quanto é natural. Automático. É automático. Eu comecei com vendas novinha, né? Minha mãe sempre trabalhou com carrinho de lanche. E aí ela colocou a família inteira pra trabalhar no carrinho de lanche. Mas o carrinho de lanche não era só ir pra chapa fazer o lanche, né? Você tem que atender o cliente, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, e deixar ele permanecer ali um tempo. É todo um trabalho, né? Mas eu não tinha essa consciência, lógico que com 10 anos eu não tinha essa consciência, né? Eu achava lindo fazer o lanche, achava maravilhoso ver a pessoa falando, ai, que delícia e tudo isso.
E eu queria que o cliente tivesse aquela sensação comigo fazendo aquilo ali. Até eu perceber que como que era a venda, né? Que o cliente chegava assim, eu quero que a Maeli faça meu lanche. Porque eu começava a conversar. E daí chegava lá, quando vi, eu tava mais conversando que fazendo um lanche. E aquilo foi natural. Quando eu fui trabalhar no comércio mesmo, em lojas, pra mim foi diferente, porque era um público diferente, era mais especializado. Eu trabalhei em perfumaria, trabalhei na confecção também, mas eu trabalhei em lojas de presente e trabalhei em papelaria. Todo o nicho ali era totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. E o atendimento também. Só que quando eu saí da perfumaria, eu fui para uma outra loja que era na mesma rua, que seria a loja de presentes. Eu também trabalhei em loja de presente que para embrulhar a menina, ó. Você era péssima também. Péssima. Ai, nossa, Só que para vender foi na onde que era. Os clientes saíam da perfumaria, chegava lá e falava assim: não é a mesma coisa a perfumaria sem você. Então a gente tem que comprar alguma coisa aqui. E isso é muito bom, né? Porque aí a gente vai vendo que realmente a gente não percebe o talento que a gente tem. Sim. E é um talento que eleva a gente, porque a gente consegue fazer muita coisa com o que a gente nasceu já bom. Então, é muito gratificante, né? É muito gratificante, não sei você, mas quando você consegue entregar o que o cliente quer e você vê aquela satisfação do cliente, né? Aquele retorno que se você faz uma venda correta e você consegue entregar o que o cliente quer, atender a necessidade dele, e você vê aquela satisfação, para mim é muito gratificante. Muito bom. E daí, quando entra a parte do marketing, que a gente tem que fazer para as vendas, porque hoje em dia, acho que quem vive sem o marketing hoje tá muito atrás, né? Sim. Muito atrás, porque tudo que tá ali mais visto, de fácil acesso, às vezes a pessoa tem... Eu até, esses dias, a Fran, da Levier, veio aqui conversar com a gente, e a gente tava conversando justamente isso, que às vezes a pessoa tem uma loja, tipo, há 12 anos, e aí a pessoa mora ali perto, passa na frente sempre, mas ela só vai na loja se ela vê no Instagram, se ela vê no Facebook. Acontece muito. E morando assim, próximo. Sim. E aí as pessoas não entendem a importância disso para fechar uma venda. Ou às vezes o fluxo de venda tá baixo, né? E às vezes a pessoa não, ela se teme ali mesmo de avançar ou de ir para mudança. Sim. Porque acho que comércios que são antigos, e seja pequeno, acho que tem essa... como é que fala? Esse perfil de ser mais cauteloso, né? Eu acho que eu fiz até agora, tá dando certo. Então. E aí, acho que se eu der um passo diferente do que eu fiz, talvez eu não vou dar conta. Isso acontece pra você também? Você já percebeu isso? Sim, as pessoas têm medo de arriscar, né? Inclusive, uma das empresas que eu presto serviço é da Fran, né? E eu falo com muitos clientes que você vê que precisa de uma gestão, que você vê que precisa de um marketing nas redes sociais, porque hoje o marketing, é até bom você falar isso também, o marketing ele não é só offline. O marketing ele tem que ser online também. Você tem que estar nas redes sociais, não adianta. Online e físico também andar junto, né? Exatamente. Porque não adianta nada a pessoa fazer todo um trabalho online e chega no físico e fala assim, nossa, mas parece que eu vi, então é mentira o que eu vi. Propaganda enganosa. Né? Daí você já perde o cliente também. Então tem que ser o offline e online ali para, né? É tudo conjunto, né, Maia? Não adianta. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Nas vendas, a pessoa chega para comprar, às vezes, né? Ela realmente quer sentir que o que ela tá vendo lá é o que ela vai adquirir, né? Sim. Seja no manequim, ela olhou lá fazendo, ele vai estar igual tá no manequim, vai estar em mim. Agora, se você for lá fazer aquele atendimento especializado mesmo e mostrar para ela que ela realmente tá como no manequim, fazer ela ter essa sensação, né? Sim. Porque ela saiu do Instagram, que ela viu no Instagram, às vezes numa modelo no Instagram, e chegou lá, ela quer ter essa sensação de beleza, na verdade, aquela sensação de bem-estar. Com certeza. No caso de roupa, né? Com certeza. A gente quer sentir assim. Exatamente. Você saber ter o bom senso ali de o que você posta
você tem que entregar, né? Então tem que ter ali o bom senso. E uma coisa que as grandes empresas já estão fazendo isso, muitas já fazem, né? Mas você tem que oferecer a experiência para o seu cliente. Isso ajuda a vender muito também. Um cafezinho é uma experiência, uma água é uma experiência, porque isso vai ficar marcado, tem que ser uma experiência boa, né? Isso vai ficar marcado no seu cliente para ele voltar depois. E é um diferencial também. É um diferencial. As pessoas, é que nem a gente tava falando já, né? As pessoas são carentes desse cuidado. Sim. Porque é um cuidado você se preocupar com alguns detalhes, você fazer ele se sentir diferente do que ele saiu da casa dele. Porque às vezes ele tá estressado e coisa, chega lá, ele vai em algum local, ele fala assim, não, aqui hoje eu tô diferente, tá? Eu tô me sentindo melhor, eu consigo fazer qualquer coisa aqui agora porque eu tô bem. Exatamente. E pegando o gancho do que você tá falando, o pós-venda é muito importante. Não é só vender, porque existe muitas empresas que vendem muito bem. O primeiro contato é muito bom, mas o pós-venda deixa a desejar. Então não adianta só o vendedor fazer aquele atendimento, oferecer aquela boa experiência e na hora de chegar no caixa não ter a mesma coisa. E isso acontece muito, muito. Porque as empresas elas não têm aquela visão de que a equipe inteira precisa falar a mesma língua. Tem empresa que não investe no treinamento. Um treinamento de atendimento ao cliente é de extrema importância hoje em dia para uma empresa. Porque o vendedor ele faz aquele atendimento, mas de repente uma recepcionista não faz. De repente o cliente ele vai voltar, mas às vezes, de repente é um serviço que ele precisa voltar, por exemplo, toda semana, mas a equipe não está alinhada, a equipe não consegue fazer a manutenção desse cliente. Aí é onde perde o cliente. O treinamento tem que ser feito com a empresa toda, né? A empresa inteira. Porque a empresa tem que estar alinhada com o pensamento do vendedor que vai fazer ali o pós-produto, que já teve a parte logística, já teve tudo alinhado para poder fazer a venda. E se está alinhado o vendedor ali, o pensamento do vendedor, mas a empresa não, fica complicado, né? Porque fica um trabalho em vão até. Exatamente. Esse ano eu dei um treinamento para uma empresa, uma rede de clínica dentária, a Rei do Dente e a Rei do Implante, da Luana, e foi muito legal da parte dela. Ela colocou todo mundo para participar, até o pessoal da limpeza. Ela colocou porque ela falou, ela também atende meu cliente. Ela também faz parte do meu atendimento, entendeu? Porque às vezes o cliente chega e não tem, às vezes um atender e o outro não atender bem, não adianta, né? Então precisa ter aí a coerência de todo mundo estar falando a mesma língua. O que é muito, muito interessante, porque a gente acompanha várias empresas nesses meios que a gente tá. E cada um tem um perfil diferente, até porque são áreas diferentes, né? Sim. E a gente, eu acredito que consegue ter esse olhar muito além, né? Tipo, de reparar mesmo do atendimento ou do perfil da empresa e até entender quais são os pontos fortes e os pontos de fracasso, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tem tudo, a empresa tem tudo para ser um sucesso e ocorre algum ponto ali que tá travando. Exatamente. Eu sou suspeita de falar, mas eu sou muito criteriosa nessa parte de atendimento quando eu vou em algum estabelecimento. Porque eu quero ser como eu entrego muito nos meus atendimentos, como eu dou treinamento nessa parte de atendimento e vendas, eu quero ser atendida igual, né? Esses dias até uma amiga falou pra mim, amiga, mas não é assim, né? Mas eu acho que tem que ser. Tem que ser, porque tem empresas que perdem o cliente por atendimento. Não tem jeito. Se você não oferece um atendimento com excelência, você vai perder o cliente. E a gente deixou claro aqui que tem o pré-venda, né? Onde começa as vendas.
ali o intermédio das vendas, né? Já o meio de campo. Sim, E o pós-venda é crucial. sim. Ou seja, quem vende não é só vender, não. Tem que ter todo o passo a passo, né? Do antes, o depois. E esse passo a passo do pós-venda, qual dica você daria para uma pessoa, por exemplo, ela vendeu online, vamos supor, vendeu algo e ela fazer esse pós-venda? Para o cliente entender que ele fez o trabalho dele, mas que ele foi especial naquele ato da venda. Eu acho que nesse pós-venda, eu acho não. Na verdade, o pós-venda, ele tem que ser na mesma dinâmica desde o começo do atendimento. Entendeu? Como você já sabe o perfil do seu cliente, você já sabe se ele é mais introspectivo, se ele já é mais solto, né? E você sabe o que ele comprou. Por isso que eu falo que a importância de você fazer um CRM do seu cliente. O que é um CRM? Você vai pegar todo o histórico do seu cliente. O que é o histórico? Você sabe que cor que ele comprou, qual produto que ele comprou, o tamanho que ele comprou, quando, de repente, se é uma prestação de serviço, quando que ele vai precisar dessa prestação de serviço de novo. Se você vê que é aquele cliente mais sinestésico, ele vai falar da família dele. Nesse pós-venda, vou te dar um exemplo. Olá, Maeli, fiquei muito satisfeito com a sua compra e na finalização você pode colocar assim, espero que a sua filha melhore, né? Uhum. Porque, nossa, mas ele lembrou que a minha filha estava doente. Nossa, que legal, não vou esquecer desse vendedor, não vou esquecer dessa empresa, entendeu? Então, isso é um diferencial, é um trabalho mais humanizado e um trabalho mais direcionado, entendeu? Vai direto ali no seu cliente. O que faz a diferença, né? Isso, exatamente. No ato da venda e no ato do cliente entender também que foi algo diferente, né? Exatamente. Foi algo humanizado, que a gente falou aqui bastante que tem faltado, né? Sim. Você mesmo tem percebido que tá faltando a humanização, né? Sim. E assim, às vezes o seu cliente, esse trabalho humanizado, esse atendimento personalizado, se você faz um CRM do seu cliente hoje e às vezes ele não compra hoje, mas isso não quer dizer que você perdeu a venda. Muitas vezes não é porque você é um vendedor fracassado, nem todas as vezes você vai conseguir vender, entendeu? Às vezes porque realmente naquele dia não dá para ele comprar. Mas se você faz o acompanhamento do seu cliente, se você faz um follow-up, se você tem o CRM do seu cliente, ele vai comprar com você. Por quê? Você sabe todo o histórico dele. Ele não comprou hoje. Daqui uns 10 dias, ou daqui uns 20 dias, ou às vezes você não bate papo, tá bom, quando que eu posso entrar em contato com você? Entra em contato comigo no mês que vem. Tá jóia, eu vou colocar aqui na minha agenda, no dia 10 eu entro em contato com você. Dia 10 você vai ter uma planilha, você vai ter um CRM. Dia 10 você vai entrar em contato com aquele cliente. Olá, fulano, tudo bem? Então, queria saber se você já conseguiu tirar a sua habilitação para você fazer seu curso de empilhadeira. Deu tudo certo? Tá tudo certinho? Você acha que esse cliente não vai comprar? Claro que ele vai. Ele vai falar, nossa... Entendeu? Então, isso é um trabalho personalizado. Se você consegue fazer um trabalho personalizado, você vai reter, você vai perder menos vendas, você vai vender mais. Então, no caso, a Vanessa faz o contato e aí ela já prepara uma planilha para o contato no pós ou para uma venda mais para frente. Isso, eu tenho uma planilha. Existem sistemas para isso, tá? Uhum. A CTI hoje ela está buscando esse sistema, porque a gente está buscando aí um sistema bom, né? Mas eu tenho uma planilha. Então, o que eu faço? Você entrou em contato comigo hoje. Eu automaticamente já vou colocar ali na minha planilha, entendeu? Uhum. Maeli, já coloco o telefone, já coloco o produto de interesse. E ali, na nossa conversa, eu vou colocar no histórico, entendeu? Aí, se você virar para mim na nossa conversa e falar assim, Vanessa, eu só estou pesquisando, eu vou tentar descobrir a objeção verdadeira, se realmente é só isso mesmo, né? Se realmente, qual que é a sua objeção. Se eu ver que realmente você está só pesquisando, às vezes é por conta financeira, o que eu vou fazer? Maeli, que dia que é melhor que eu possa entrar em contato com você, então? Porque eu vou colocar aqui para eu não esquecer de você. Vanessa, entra em contato para mim daqui 15 dias. Daqui 15 dias vai dar mais ou menos dia 20. Eu vou lá no dia 20 e vou colocar todos os seus dados. Quando chegar no dia 20, eu vou abrir essa planilha e vai ter lá os seus dados, eu vou entrar em contato com você. É isso.
a venda personalizada e também você fica lá com o histórico já para ter uma venda posterior ou até repetir, né, a venda, que nem você falou. Exatamente. Às vezes o cliente não vai entrar em contato com você espontâneo, mas se você ir lá e relembrar ele que que ele fez o contato, entra uma venda ali. Exatamente. O caminho é esse mesmo. Perfeito. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pra gente de dicas de venda? Porque eu tô aqui só aprendendo. Depois eu vou praticar tudo. Ela também sabe muito, tá, gente? A gente, assim, eu adoro essa parte de vendas. Pra mim, acho que por eu ter a facilidade, foi, assim, algo que me ajudou. Mas, lógico que a gente tem que estudar, a gente tem que aprender. Eu gosto de estar sempre aprendendo, porque é o que eu falo, aqui também é uma aula pra mim, né? Sim. A gente aprende uma com a outra. E é muito legal, porque a gente consegue realmente ter um olhar além do que a gente vê, né? Porque a gente aprende, mas tendo também essa experiência, porque aqui também a gente tá trocando experiência. Com certeza. Quando a gente fala que o podcast é experiência, gente, vocês não estão entendendo. Porque a pessoa vem aqui, ela tem o de melhor que ela tem pra passar pra gente e pra quem tá assistindo. Sim. Porque as pessoas que estão assistindo, tem muita gente que anota tudo que a gente faz. Eu vejo pessoas que tem lá já anotadinho os podcasts lá e tá ali vendo como aula mesmo. Sim. E tem pessoas que tá ali só escutando, né? Eu tô aqui escutando e tal. A Vanessa tá falando Nossa, a Vanessa vai falar de vendas. Vou anotar todas as dicas, porque eu tenho uma loja e quero aplicar. Sim. E eu acho tão importante, porque aqui a gente consegue passar muito do que a gente aprende, né? Talvez a questão de vendas foi pra você mais natural por você já ter um perfil comunicativo. Sim. E uma pessoa que não tem um perfil comunicativo, você já fez algum treinamento com pessoas assim? Já. E como foi? Bastante. Então, é um pouquinho... É delicado. É um desafio, né? Porque a pessoa que quando ela não é muito comunicativa, o que acontece? Tem muita gente que se candidata para a vaga de vendas e vê muito, isso acontece muito, e vê vendas como bico. Uhum. Não, tô desempregado, vou me candidatar para vendas, mas já vou procurando outra coisa. Tudo deu errado e a venda entrou no meio. Exatamente, né? Porque tem muita gente que não gosta de vender, né? Porque vender realmente não é fácil, né? E daí eu vou desenvolvendo, né? Porque a gente tem aí o feeling para você tentar desenvolver a pessoa e tudo mais. Mas até a própria pessoa falar, não é isso que eu quero. Eu faço ela enxergar que realmente não... Ou ela enxerga, não, eu vou encarar isso aqui, eu vou, entendeu? Não, isso aqui não é pra mim. Né? Então eu vou cobrando, vou dando treinamento, mostrando as técnicas, até a pessoa falar, não, peraí, eu vou conseguir, não, isso aqui não é pra mim. Qual das primeiras técnicas que você dá ideia pra aplicar pra pessoa que tá iniciando ali no grupo de vendas, no treinamento que você tá dando? Qual as técnicas que você acha, assim, que tem que ser de início, de cara, a pessoa aprender? É a comunicação. É a comunicação assertiva. A primeira técnica. Porque se você não consegue ter uma comunicação assertiva de primeira, você perdeu a venda inteira. Né? Então, isso é o primordial, o primeiro passo das vendas. Então, é trabalhar a comunicação. Eu tenho uma loja, mas eu sou introspectiva, não gosto de falar. Então, vai ter que treinar. Uhum. Eu vou treinar a minha comunicação, vou treinar a minha fala, vou treinar a minha introspecção para que eu possa desenvolver isso. E para poder entrar essa confiança também, né? Sim. Porque a pessoa que tá ali, se você não demonstrar esse chega perto, né? Ele também vai se distanciar. É onde que não fecha alguma venda nesse quesito. Além da comunicação, quais outros critérios que um bom vendedor tem que ter? O marketing pessoal de extrema importância. Porque se você chega para comprar e você quer passar a visão da qualidade e daí você tá com o marketing desajustado, é complicado. E uma coisa que é primordial, se você tá com problema
na sua casa, deixa o problema lá. Entendeu? Eu aprendi isso, sabia? Foi uma dos primeiros ensinamentos, assim, do meu serviço no comércio, foi justamente isso. Você entrou da porta da loja pra dentro, você é a vendedora Maelin. Porque o que acontece? Eu sou muito de energia, né? Eu acredito muito em Deus, mas eu acredito muito em energia também. Se você tá com aquela energia pra baixo, se você não, você tem que, eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes tem problema que não tem jeito. Mas às vezes você brigou com o marido. Deixa esse problema pra lá. Vamos mudar essa energia, porque eu preciso vender e o meu cliente não pode sentir essa energia em mim. Até mesmo porque às vezes você trabalhando isso, às vezes até muda mesmo, entendeu? Então, tem que mudar a chavinha, tem que mudar a energia, porque a energia passa muito. O cliente sente, não adianta. Se você for atender o cliente pensando na sua briga lá com seu marido, ele vai sentir. E daí você não consegue criar conexão com ele. Você gosta de chegar numa empresa, não é tão gostoso quando você chega e você recebe: bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Não é gostoso? Nossa, muito Agora gostoso. olha a diferença. Bom dia, que eu posso te ajudar? Ou às vezes nem dá o bom dia, né? Às vezes você entra em empresa, a pessoa fica olhando ali, às vezes tá errando a porta, você tá entrando no elevador dos trabalhadores lá, tá fazendo tudo errado e não tem nem um bom dia. Exatamente. Eu acho que é um diferencial mesmo esse contato, né? É muito diferencial. Agora, uma coisa que eu vou falar, que eu sempre falo. A parte de gestão é muito importante também, sabia? Tá vendo como tudo é uma coisa interligada com a outra? É um conjunto, né? É um conjunto. Porque se você não tem uma boa gestão, tudo bem que você é vendedor e você tem que trabalhar isso. Mas se o líder não faz uma boa gestão, desmotiva a equipe. Como que a equipe vai bater meta? Como que a equipe vai vender? Não tem como. Não dá, entendeu? Então, essa parte de gestão é muito importante, é primordial. Quando você vai fazer o trabalho de gestão de vendas, né? Quando você chega para fazer a gestão de negócios, você entra com um trabalho todo aprimorado em conjunto. Em conjunto. Tem treinamento, tudo. Tem que ser. Para conciliar e tudo fluir junto. Tudo se encaixar. Porque essa parte de a gestão motivacional. Porque, assim, existe 2 tipos de atendimento, né? Existe o atendimento do cliente interno e o cliente externo. Agora, você fala para mim, se você não consegue... O seu cliente interno, o que é? São os funcionários. São os funcionários, os fornecedores, né? Se você não consegue atender o seu cliente interno de uma forma excelente, que são os seus funcionários, como que os seus funcionários vão atender o seu cliente externo de uma forma excelente? Não dá. Não. Daí uma coisa não conversa com a outra. E eu te falo mais, esse treinamento é desde o líder, do dono da empresa. Porque às vezes o problema não está na equipe, não está no vendedor, não está na equipe administrativa, está no próprio dono da empresa, entendeu? Então, primeiro, às vezes é preciso trabalhar essa liderança e para depois trabalhar o restante. O que é porque quando você vê isso funcionando, é um trabalho muito condizente com o que você faz, né? Exatamente. Quando você começa e trabalha a empresa como um todo, a venda sai também como você espera, o tempo de fluxo de negócios também sai mais rápido, né? Exatamente. E atende também as expectativas da empresa, né? De metas e tudo. Porque sendo um trabalho bem feito, a resposta vem nos números, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, é tudo um conjunto, né? E as pessoas falam, não, se não tudo der certo, você é vendedor. Não é bem assim, né? Tem algo errado aí. É. Vanessa, nossa, eu tenho muito que agradecer, né, por esse bate-papo maravilhoso que a gente conseguiu aqui alinhar muitas coisas, aprender, fazer essa aula aqui que foi muito bom. Fica aqui o nosso convite, né, para você estar sempre aqui com a gente, muito gostoso, a gente aprendeu muito. Eu quero pedir para você deixar a sua rede social, deixar aí um conselho, uma inspiração para quem faz as vendas, para quem precisa aí de um gestor de negócio ou precisa de você para te procurar, já entrar em contato. Fica à vontade. Bom, gente, eu que agradeço, muito obrigada. Nossa, foi assim, a gente tá sempre aprendendo, né? Já é uma dica, né?
Um bom vendedor não é aquele que acha que sabe tudo, tá sempre em aprendizado. Então, eu aprendi bastante coisa com você hoje também. Agradeço profundamente e vamos fazer mais por aí, né? E a dica que eu deixo, gente, é resumidamente tudo que eu falei até agora. Estudar, buscar conhecimento, ter sua marca registrada, buscar um diferencial, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa que às vezes que você, tem muitos vendedores por aí. Você que é empresário, vamos trabalhar aí a gestão da sua equipe, as vendas, ver onde que está o erro, o marketing. Faz uma análise aí do que você viu hoje. Nossa, peraí, na minha empresa está acontecendo isso. Vamos ver onde que a gente pode melhorar e me procura. Isso aí, gente. A sua rede social? É que é nova? Depois você deixa na... Deixo. Mas você não tá com o celular aí? Deixa eu ver aqui. Já pode falar a rede social aí pra galera já entrar em contato. Gente, vamos entrar. Curte aí o meu Insta. Já vai lá, já te chama, já pergunta todas as dúvidas. Vanessa Aguiar Comercial. Perfeito, gente. Anota aí, né? Anota. E pode, se vocês tiverem dúvida, manda aí no meu direct que eu respondo vocês. Perfeito. Vanessa, muito obrigado, viu, por essa participação maravilhosa. Somou com certeza muito na minha vida, nas nossas vidas, eu tenho certeza. E, se Deus quiser, vamos só alavancar isso aí. Gente, muito obrigado. Foi esse o nosso episódio maravilhoso de hoje. E até a próxima, hein? Beijo, beijo!